Colega economista, prezado colega inscrito na Ordem dos Economistas do Brasil, prezados colegas economistas de outras áreas, principalmente o pessoal da área jurídica de direito econômico, é um prazer estar com vocês no dia de hoje. Dia muito especial para nós aqui da Ordem dos Economistas do Brasil, pois vamos conversar com nosso querido economista, o professor Dr. Paulo Rabelo de Castro, um emérito economista, já recebeu a Laurea Economista do Ano da Ordem dos Economistas do Brasil e, nesse momento, está conosco para falarmos sobre o Plano Real, uma temática adicional, uma temática paralela a essa temática que vem sendo amplamente analisada e principalmente nesses dias de hoje. Hoje é dia 2 de julho, ontem o Plano Real completou 30 anos, e muito se fala do Plano Real, das benesses que ele nos trouxe, principalmente no que diz respeito a domar a taxa de inflação. Temos uma taxa de inflação relativamente baixa, mas há outros aspectos extremamente importantes que não vêm sendo tratados com o devido vigor que deveriam ter sido tratados ou venham ser tratados. E aí o professor Paulo Rabelo de Castro vai nos dar luzes sobre essa agenda paralela, digamos assim, ou complementar, talvez melhor, do Plano Real. Paulo, é um prazer enorme tê-lo conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Mais uma vez, diga-se de passagem, meu muito obrigado. O professor Manolo, nosso presidente da Ordem dos Economistas, nosso líder, eu agradeço muito a esse novo convite, principalmente para tratar de um tema tão importante como é essa avaliação crítica, esse olhar analítico sobre o real, a, o novo regime monetário instalado em 1º de julho de 1994, que agora completa 30 anos. Então, cumprimento muito especialmente todas as nossas colegas, os nossos colegas economistas do Brasil inteiro, e começo dizendo que é, o Real é uma obra incompleta, uma grande obra, por sinal, obra necessária. E quem vivenciou o inferno da remarcação contínua e até explosiva de preços, você está sorrindo porque eu e você somos datados, né? A gente vivenciou e já éramos bem grandinhos, adultos, É verdade. pais de família, correndo atrás de salários que ficavam relativamente rígidos por períodos de tempo, enquanto o poder de compra desses salários era corroído continuamente, diariamente e até horariamente, por hora, nas remarcações dos supermercados, dos shoppings, das lojas de material de construção e assim por diante. Portanto, durante muitos anos, quem tinha acesso a mecanismos de correção monetária, quem tinha correção automática dos seus ativos e remuneração para suas rendas, tinha uma vantagem brutal e quase que desonesta em relação à população trabalhadora. Isso foi saneado. Hoje nós temos uma inflação que pode se dizer residual e muito bem disciplinada por um Banco Central que tem até autonomia operacional. Mas esse é o problema. Aqui, 30 anos depois, a gente começa a dizer, bom, essa disciplina é uma vantagem sem desvantagens? É uma vantagem e um benefício sem custos? Aí vem a análise para dizer, alto lá, nós temos custos e até muito graves, muito sérios, muito elevados, associados a esse processo
de disciplina, porque não é, vamos dizer assim, para começar, uma disciplina suave, não é algo a qual nos acostumamos. Porque, de um lado, aí inicio uma análise e logo em seguida corto para você fazer novas perguntas, mas lembrar que, de um lado, temos uma correção monetária que permaneceu e é um instituto que, embora restrito a mecanismos de reajuste anual, ela ainda está entranhada na mentalidade brasileira. Ninguém passa um ano sem pensar em reajustar os seus contratos, inclusive os nossos de consultoria, nem sempre a gente consegue convencer os clientes a reverem os valores. É, mas, do ponto de vista macroeconômico, seria importante que o real fosse uma, uma moeda que, por períodos mais longos, dispensasse essa percepção de reajuste necessário. E, principalmente, em relação a salários, há essa presunção de que o salário tem que ser reajustado, no mínimo, anualmente. Isso, de certa forma, cria um ambiente de reajustes que impactam o orçamento público. Aí relembro o impacto do salário mínimo sobre os orçamentos públicos e sobre o orçamento previdenciário, gravíssimo. É, e principalmente o fato de que no setor público também a ausência de reajuste é sempre tratada de uma forma com um protesto associado, não foi reajustado. Então aí tem uma inflação residual que briga contra o conceito de estabilidade. Agora mesmo nós comemoramos que num novo decreto até o presidente Lula estabeleceu em 3% a, vamos dizer, a meta da inflação, com uma banda de 1,5 para cima ou para baixo. Eu acho uma meta muito forte para um país que tem reajuste anual, uma correção monetária entranhada. Ele deveria ter lembrado, por exemplo, de certa forma, é, retirar o elemento de correção monetária. Mas o mais grave não é isso. É o fato de que nós vivemos cronicamente com um reajuste de juros, uma inflação de juros, por assim dizer, muito acima da taxa de inflação. Portanto, estou falando de juros reais altamente positivos, e positivos a ponto de ultrapassarem uma média interanual longa de crescimento da economia. Ou seja, a economia cresce muito menos do que o juro real e, portanto, olhando consultando, já que está falando com uma classe, colegas especializados, sabemos que isso acaba resultando num desequilíbrio financeiro grave para o país, que tem esse tipo de inequação entre juros reais e crescimento, porque a tendência é a dívida subir sempre de modo exponencial e, eventualmente, nos levar a uma posição de perda de confiabilidade e, portanto, de crise financeira. Portanto, não há muito que comemorar esses 30 anos, já que não resolvemos essa parada. Os autores do Real têm se pronunciado, em geral, todos, ou quase que poderia dizer unanimemente, no sentido de que o regime monetário não se fez acompanhar de um regime fiscal igualmente confiável, mas aí eu também faço uma análise crítica dizendo um regime fiscal baseado em quê? Apenas numa regra de teto de gastos. Alguns autores do Real, como o ministro Pedro Malan, que eu prezo bastante, entre outros, têm andado um pouco mais à frente, lembrando que o que nós precisamos, antes de mais, além de uma regra de limitação de gastos, devíamos ter também uma regra de qualificação de gastos, ou seja, uma regra que estabelecesse uma revisão anual
da vantagem ou desvantagem de continuar colocando uma unidade de gasto naquela determinada rubrica do orçamento público. Sim, mas isso é suficiente? E por que não analisar também o perfil da dívida pública, que hoje é curta, pós-fixada, e, portanto, ela ao invés de uma taxa crescente de juros punir os agentes econômicos, ela premia os rentistas e, portanto, ela age, de certa forma, ao contrário da convenção de frenagem que existe por conta por atrás do conceito de juros altos. Portanto, esta verdadeira doutrina de juros altos, professor Manolo, que se criou no Brasil pós-real, é uma doutrina equivocada de juros altos. Vamos dizer, bom, mas não me diga isso, professor, porque se você me disser isso, tudo aquilo em que eu acreditava é, vai, vai vai se, vai se demolir na minha frente. Eu acredito piamente de que juros altos saneiam a economia. E eu aqui estou para dizer, alto lá, juros altos são um veneno, que eventualmente, Exatamente. tal como um veneno que você usa no seu plantio, né, ou no seu jardim, ou na sua safra comercial, é até prudentemente útil. Mas até o fertilizante também pode ser considerado veneno, ele mata a planta em quantidades e doses exageradas. É exatamente isso que acontece com a política de juros altos permanente no Brasil para deter uma suposta ausência de um padrão fiscal confiável. E ninguém discute. Bom, então vamos sentar todos para criar esse padrão fiscal confiável. Não vamos continuar tomando veneno só porque a gente não toma vitamina do padrão fiscal confiável. E ficamos que nem uma nação de tontos, administrando veneno por ausência de uma reflexão sobre o que falta ser feito. Isso aí eu concordo plenamente com o que você está dizendo e vamos lembrar um pouco o que ocorria antes do Plano Real. Nós tínhamos uma inflação extremamente elevada, na casa de 2 dígitos ao mês. Perto do Plano Real, tivemos meses com 30%, 40% de inflação ao mês. E havia, no sistema bancário, havia o chamado imposto inflacionário. Ou seja, nós fazíamos aplicações em bancos e essas aplicações, elas sempre estavam no rendimento dado, sempre estava esse rendimento dado abaixo da taxa de inflação. Então, havia uma ideia de que os bancos se beneficiavam desse processo inflacionário. E a questão que você está colocando-a do ponto de vista da sociedade brasileira, é que até aquele momento nós não tínhamos essa classe de rentistas. Mesmo que as pessoas aplicassem suas economias no overnight, era mais para tentar obter algum recurso adicional e evitar uma perda muito grande no seu poder aquisitivo. Mas, como eu disse anteriormente, o rendimento médio dado a esse capital era inferior à taxa de inflação. Quando chega o Plano Real, há uma queda muito rápida da taxa de inflação e há uma mudança, que é o que você está colocando, uma mudança na mentalidade do brasileiro, da sociedade brasileira, daquele brasileiro que tem uma poupança, que consegue poupar, que consegue obter um recurso para ser colocado no sistema bancário. Eu lembro, e é da nossa época, e logo depois do Plano Real, quem tinha 10 mil reais em um ano ganhava 30% de rendimento. Em 3 anos, era possível dobrar o capital.
pelas elevadíssimas taxas de juros que foram dadas logo na implementação do Plano Real. Devemos lembrar também a quebra de bancos. Dezenas de bancos quebraram em 1995, fruto da perda do imposto inflacionário por parte dos bancos. E também por má gestão, ineficácia na maneira como os bancos atuavam. E um outro ponto que o pessoal também esquece é que, ao fixar a taxa de câmbio 1 por 1, começamos a gerar déficits na balança comercial. A balança de serviços, naturalmente, ela é deficitária. Só que a balança comercial deficitária, somada a uma balança de serviços também deficitária, gerou um saldo na conta corrente absurdamente elevado, e se dizia: o sistema financeiro internacional nos dará dinheiro para fechar a conta. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Deixa eu só te ajudar dizendo, um saldo em conta corrente extremamente elevado, negativo. Negativo, sim. Saldo negativo. Claro, boa. Aí o que ocorreu? Tivemos o ataque especulativo sobre o real em 1997, escapamos do ataque especulativo em 97, mas não escapamos em 98, apesar da crise da Rússia. E quando chegamos ao final de 98, ficamos no colo do Fundo Monetário Internacional. Não tínhamos dinheiro para cobrir as contas externas. Veio a crise da Argentina, em 2001, e quem salvou a economia brasileira, ao início do primeiro mandato do presidente Lula, foi a China. A China nos deu um saldo comercial fantástico e fomos somando centenas de bilhões de dólares a título de reservas internacionais. Ou seja, não foi o Plano Real que gerou isso, não foi a mudança da taxa de câmbio fixa para a taxa de câmbio variável que gerou esse saldo nas reservas internacionais. Foi o surgimento de um país chamado China, demandando produtos fantásticos do agronegócio brasileiro. E ficamos mais do que um país, um mundo chamado China, né? Um mundo chamado China, uma potência fantástica. É como se a gente tivesse acrescentado mais um mundo ao mundo anterior, né? E aí, o que foi que aconteceu? As taxas de juros, você me lembrou no intervalo aí, porque eu disse, olha, no governo do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, tivemos Selic perto de 25%. E você me corrigiu, chegou até 26% a Selic. Começou na faixa de 26%. Imagina você, uma Selic de 26% ao ano. O brasileiro que tem uma poupança extra, ficou feliz e maravilhosamente feliz, porque coloca o dinheiro em aplicações financeiras, vai dormir e no dia seguinte tem um valor substancial adicionado, o que não ocorre com a classe trabalhadora. Como você sempre lembra, né, Manolo, um efeito de concentração de renda completamente deletério e criando uma divisão entre o famoso nós e eles, que facilitou muito um discurso ideológico que, apesar de estéril e até deletério para uma união nacional, ele passou a ter uma certa razão de ser, porque era evidente o grau de empobrecimento sobre o qual, principalmente, o PT utilizava como bandeira política para votar ações de caráter assistencial, e que eram muito bem-vindas, porque a população era de grandes massas pobres, só que nós fomos acrescentando mais gastos rígidos e obrigatórios aos orçamentos públicos,
criando uma verdadeira nação de assistidos, de encostados, de subvencionados. E hoje nos assustamos quando vemos que na lista há mais estados da federação com vários tipos de assistência familiar do que carteiras assinadas. Mas isso, não, Sim, isso é o sim. resultado final de um processo em que, de um lado, taxas de juros enormes amortecem e inibem as atividades de consumo, mas principalmente de investimentos, adiam investimentos. O setor privado é sensível à taxa de juros. Taxa de juros para cima, consumo para baixo e, principalmente, mais do que consumo, investimento para baixo. Mas o setor público não é sensível à taxa de juros, a gente sempre esquece. E o fato de a Uhum. taxa de juros subir não significa que os salários do setor público deixarão de ser pagos, eles não serão pagos religiosamente, que as verbas obrigatórias serão vertidas dentro do orçamento público, porque ele é sensível ao orçamento, à liberação orçamentária e não à taxa de juros. Se o setor público fica cada vez maior, nós temos dentro do corpo, do organismo da economia, uma parte cada vez mais relevante que é insensível à taxa de juros. Então, como é que eu posso dizer que esse mecanismo de elevar a taxa de juros seja um mecanismo eficiente se o setor que é sensível em termos de resposta é cada vez mais minguado? Então, matematicamente, nós precisamos de murchar, de inibir, de esmagar cada vez mais essa parcela menor para que caiba o excesso de gasto da parcela maior. Os colegas economistas sabem o nome disso. Em inglês chama-se crowding out, traduzindo uma expropriação de renda cada vez maior, crescente. Eu reputo, calculo que anda pela ordem de uns 700 bilhões de reais ano Olha essa só. expropriação. Ela é um tema que tem suscitado poucas teses de mestrado e doutorado, mas eu aqui faço um repto, um desafio, que a gente comece a pensar em fazer essa conta da transferência anual, porque ela é de centenas de bilhões de reais, Manuel. E esse crowding out é o que o juro consegue fazer. Ele Sim, sim. consegue expropriar, ele, de um lado, eleva a despesa pública, mas, por outro lado, via tributo, daí a carga tributária crescente, ele Exatamente. se obriga a cada vez extrair mais. Então, também não é novidade que a nossa taxa de crescimento seja tão inibida e que os nossos níveis de distribuição de renda sejam tão precários. Está tudo explicado. A gente Sim, só tem sim. que parar e rever cada uma dessas coisas. Ou Concordo então contigo. estamos nos tapeando. Concordo contigo. E lembrando que do Piketty, que escreveu o livro Capitalismo do Século XXI, ele coloca como uma das leis fundamentais do capitalismo o fato de que o rendimento do capital, quando for maior do que a taxa de crescimento da economia, a economia tende a crescer cada vez menos ao longo do tempo e aumenta a desigualdade social. Por quê? Porque se eu tenho um rendimento real médio de 5% ao ano e a economia brasileira cresce 2% ao ano, os 2% estão ligados aos salários, ou seja, crescimento da economia é classe trabalhadora. Sim, Mercado financeiro é com quem tem recursos para aplicar no mercado financeiro e usufruir dessas taxas de juros nesses últimos 30 anos. Ou seja, o Plano Real criou uma classe de rentistas que gosta do aumento da dívida pública, porque o aumento da dívida pública, que é o pagamento dos juros que não são pagos efetivamente, são empurrados com a barriga,
esse só tende a elevar a dívida pública, fazendo com que ela cada vez mais chegue perto dos 100% do Manolo, PIB. você, deixa-me, nesse momento, ao escutar você também no nosso diálogo, eu fico me lembrando sempre de que alguns colegas podem estar pensando, só conversa esquisita entre o Paulo Rabelo e o Manolo, porque os dois estão. Eles são dois heterodoxos, eles estudaram em alguma universidade soviética. O que será, né? Porque parece uma conversa heterodoxa, quando na realidade a nossa é a verdadeira conversa ortodoxa. Exatamente, É a exatamente. conversa que vai A, a, até o fim na análise das consequências de determinados instrumentos, apoiados pela classe dos economistas, apoiados na ciência econômica, mas, quem sabe, mal apoiados na extração dos chamados efeitos colaterais totais. Então, nós somos de uma classe, por assim, médica, que, que é mais organicista, vamos dizer assim, que, embora entendendo o grande valor do avanço dos medicamentos, etc., é muito respeitosa do equilíbrio geral do corpo humano e, tanto quanto possível, procura usar prudente e muito moderadamente as intervenções por medicamentos, buscando o equilíbrio do corpo humano. E esse equilíbrio está faltando, né? Esse equilíbrio está faltando porque nós não damos a devida ênfase à rigidez fiscal com que nós trabalhamos e aos desequilíbrios fiscais. Nesse ponto, eu gostaria de sugerir para você que a Ordem dos Economistas, quem sabe, se motivasse a começar a estabelecer uma agenda de uma mudança que acabará sendo uma mudança necessariamente constitucional, porque no nosso país, além do mais, tudo está constitucionalizado. A nossa verdade. Constituição abriga praticamente regras minuciosas a respeito de tudo. E se você fizer um inventário do que nós percorremos aqui na nossa breve conversa, nós vamos observar que precisamos, antes de mais nada, uma reforma financeira, sim, porque a dívida ela é mal estruturada. O Banco Central, apesar de autônomo, ele não explica se ele está equilibrado ou não entre, por exemplo, papéis prefixados e pós-fixados, entre papéis longos e papéis curtos. Ele evita essa conversa entre operações compromissadas ou não, se ele Sim, remunera demais o sistema bancário, ociosamente pagando por, por aplicações que o sistema bancário faz lá dentro, e talvez seja isso necessário, que o Tesouro deve demais e tem que rolar muito. Aí isso nos traz para uma segunda reforma orçamentária, que é a maneira como os orçamentos públicos são fixados e que depende de avaliações de cada rubrica, uma reforma administrativa, porque nós precisamos quebrar os estatutos de estabilidade garantida. Nós temos uma reforma previdenciária que já se apresenta como absolutamente necessária de novo, e temos que concluir uma reforma tributária que está longe de estar completa. Temos apenas uma reforma tributária de consumo muito a conta-gotas para ser concretizada apenas em 2033. Eu já somei 5 áreas importantíssimas da economia. Aí alguém já lembraria, bom, mas a essa altura do campeonato, com todo essa crítica ao setor judiciário, precisamos de uma reforma do judiciário. E em termos do poder maior, que é o poder do Congresso, quem sabe uma revisão político-eleitoral para valer no nosso país. Então, já são 7 reformas, e quem sabe uma revisão de quais os papéis do Poder Executivo. Então, são 8. Bom, então, quem sabe nós devemos fazer uma revisão constitucional, que, com aliás, toda certeza, com toda em certeza. 93 nós falhamos de fazer. Com toda certeza. E há um ponto ainda na reforma constitucional que merece a pena ser lembrado,
é que a Constituição de 88 criou duas categorias de trabalhadores brasileiros. Uma categoria, servidores públicos, onde as benesses aos servidores públicos sempre foram dadas. E outra categoria para os seletistas, que acabam caindo quando se aposentam naquela terrível redução salarial que eles acabam observando. Mesmo contribuindo para 20 salários mínimos, como era antigamente, depois caiu para 10 salários mínimos, quem se aposentou, quem se aposenta e está aposentado há vários anos, está recebendo 4 salários mínimos, 5 salários Exatamente. mínimos, quando muito. Ou seja, enquanto que o servidor público, ainda que está mais antigo, quando ele se aposenta integralmente e recebe, mesmo sendo aposentado, a mesma taxa de reajuste que os ativos. Ou seja, há uma divisão entre trabalhadores, todos são brasileiros, mas há uma divisão muito, muito importante aí Sociedade de castas, de castas econômicas. de castas econômicas. Mas, Paulo, você colocou um ponto realmente interessante, vale a pena falar de novo. Os colegas economistas não devem ficar assustados com o que nós estamos colocando. Nós estamos dizendo que o Plano Real tem as coisas muito interessantes, que são as questões principalmente relacionadas com essa taxa de inflação relativamente comprimida para baixo, mas ele, como plano, ele não é único. Teríamos que fazer mudanças constitucionais para que o Estado, o governo, tivesse novamente os instrumentos da política econômica para si. O Ministério da Fazenda é quem deveria fazer o plano de crescimento da economia. Não pensamos em crescimento, não pensamos em desenvolvimento. Estamos presos a uma armadilha de rentistas. Não que o plano criou essa condição. E temos milhões de brasileiros que estão, infelizmente, né, infelizmente para o país, né, porque eles estão a reboque da piora da situação fiscal. À medida que piora a situação fiscal, a taxa de juros aumenta. A taxa de juros aumenta, as aplicações financeiras acabam sendo melhor remuneradas. Este é um ponto extremamente negativo com relação à distribuição de renda. A distribuição de renda piora e piora muito com o Plano Real. E faço um convite para você. A Ordem dos Economistas do Brasil te convida para participar dessa agenda. Vamos colocá-la em prática, vamos chamar outros colegas. Não somos heterodoxos, também não sou heterodoxo, eu sou apenas da boa teoria econômica. E, Enfim, de repente, os heterodoxos passaram a dizer que nós somos ortodoxos, porque sabemos a boa teoria econômica, não é verdade? Mas veja, eu estou vendo o teu horário e quero as tuas palavras finais para encerrarmos essa brilhante palestra. Lembrando que você estará conosco na próxima sexta-feira, no almoço do Terraço se Itália, Deus quiser. e teremos, Muita se gente Deus me quiser. pergunta, Manolo, palavras finais, muita gente me pergunta, depois de ouvir uma análise crítica que é inegável nos seus fundamentos, pelo menos nos seus fundamentos, qual seria a saída? Como se ela, de alguma forma, fosse inalcançável. Deixo, no entanto, uma palavra de expectativa. Não gosto tanto da palavra esperança, porque ela é mais romântica e eu prefiro ser mais pragmático. De boa expectativa. Há uma crise se avolumando no horizonte mundial, da qual o Brasil pode tirar proveito, como o fez no século passado, quando se agigantou a crise entre guerras, entre as duas guerras mundiais, e o Brasil até, a partir daí, ganhou
um ímpeto industrializante, e ali começou o início do que poderia ser um enorme crescimento econômico, frustrou-se mais adiante lá, por razões que nós estamos aqui trazendo. Mas, diante de uma possível nova grande crise mundial, essa é a hora do Brasil. Desde Verdade. que nós tenhamos a unidade política, que hoje não se apresenta como é, disponível, mas que, agindo politicamente, quem sabe nós possamos fazê-lo. A gente, desde que tem uma agenda técnica, e aí vem, quem sabe, o desafio para os colegas nossos, todos nós, da Ordem dos Economistas, agirmos de acordo com o nosso juramento, né? Sermos economistas todos vocacionados para a busca de um plano de desenvolvimento brasileiro, digno desse nome, e digno da nossa própria dignidade pessoal, porque nós hoje não estamos, como brasileiros, nem agindo de acordo com a nossa dignidade pessoal, profissional, e na dimensão de cidadania. É Então, verdade. é uma situação muito séria para a qual podemos ter respostas. E se nós conseguirmos, como economistas, motivar um debate que possa ser levado ao Congresso Nacional, à grande imprensa e também às redes sociais, nós estaremos dando uma contribuição imensa, porque há caminho. E como diria os seus predecessores na Espanha, el camino se hace caminando. É verdade, é verdade. Né? É verdade. Bom, Paulo, um prazer enorme tê-lo conosco e uma agradável conversa. Estou muito feliz, maravilhosa palestra que você nos proporcionou e aguardo você na próxima sexta-feira no Terraço Itália e os colegas economistas que nos assistem, caso tenham acesso, serão muito bem-vindos. Já temos mais de meia centena de pessoas inscritas. Então, excelente vai ser a palestra. Paulo, um grande abraço. Tudo então, Manolo, e até lá. Até lá. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.